pessoal, tudo bem? Aqui é a Grazi, do canal Grazi Martimiano, de sempre falaremos, de resenhas, livros, mundo mágico da literatura, dicas de português e tudo mais que a gente pode ver por aqui. E hoje é mais uma resenha, a resenha do livro Esmeraldo, da Park Moon, da editora Choice. Sim, mais um sucesso dessa editora que eu venho trazendo para vocês, e irei trazer muito mais, porque ela tem livros maravilhosos que já foram lançados, e um segredo, tem mais vindo por aí, gente, livros assim de todos os tipos, e vocês vão amar tanto quanto eu. Corre lá para conhecer elas. Aqui o Instagram que eu vou pôr perdão. Então vamos lá, esse livro, o Esmeraldo, ele é um livro que ele fala sobre o quê? De preconceitos, de fisionomias diferentes, a tão conhecida xenofobia, que chique, quase falei inglês. Então xenofobia, o que ele é? Nada mais que uma discriminação de raça, de uma cultura de outrem, simples, pelo fato de você ser diferente fisicamente ou ter uma cultura diferente, só por isso. E pasmem, gente, existe sim preconceito sobre isso. Até um tempo atrás, a palavra xenofobia meio que estava em alta, né? O pessoal só usava, era xenofobia daqui, dali, agora caiu um pouquinho. Mas esse livro trata-se sim. Só que neste caso, trata-se de pessoas que têm traços orientais, sabe? Aqueles traços já marcantes dos olhos puxados, né? Que são consideradas esquisitas, dos lábios grandes, que hoje em dia todo mundo toca lá botox pra ter beição, não é? Só que na época isso era considerado ruim, hoje a gente paga pra isso, não é? E de nariz arredondadinho, igual o meu assim, né? O narizinho fofinho, gordinho, mas na época aquele nariz empinado, enfim, né? Que pra vocês verem como o tempo vai se passando, como as coisas vão mudando. Mas o que acontece para os padrões da época onde ocorre a história, os traços europeus era o padrão de beleza, o padrão que o mundo tinha que seguir, que era o que? Aquelas pessoas loiras, de olhos claros, que na época era esse padrão do Ocidente, né? E o Oriente não era tão explorado assim. E quando havia uma relação entre dois povos diferente, né, que ocorria a mistura, ela se fazia presente no físico da pessoa, a coisa ficava pior ainda, pois era considerada uma coisa errada e repulsiva para muitos deles na época. E é chocante. Então, para vocês terem uma ideia do que o livro trata, sabe, de um assunto também muito interessante, porque mesmo passados-se séculos, isso ainda continua nos dias atuais. Triste, mas continua. Infelizmente, o ser humano, racinha difícil, viu? Mas vamos voltar ao livro. Então, este livro ele começa com um lorde ocidental comprando uma moça oriental, pois a sua esposa não podia lhe dar filhos. Então, ele faz dela uma amante, mas ele jamais imaginou que o filho que ele teria com essa moça de traços orientais acabariam também passando para o seu filho. É genética, gente, ciência, mas na época não podemos pensar assim, né? Eles não tinham tanto assim, é mais a ignorância do não saber, né? Do não ter conhecimento, de não ter os estudos para se comprovar. Então, como ele, né, a criança teve alguns traços, claro, do pai e da mãe, como todas de hoje em dia, pegou esses traços orientais, ele falava que a criança era esquisita, chamava a criança de um monstro e manteve-os presos em uma torre para que as pessoas não soubessem da sua existência, de vergonha, de repulsa mesmo, sabe? Então daí o que ele fez? Ele manteve eles presos nessa torre para que ela fosse esquecida, escorraçada, ficasse presa neste local. E ela veio a morrer como os demais participantes, né, os demais pessoas que moravam no castelo, devido a uma peste avassaladora que deu na época, sobrando apenas o lorde e o menino bastardo sobrevivendo. E este bebê, ele acabou sendo criado pelos criados, né,
da casa que o criaram e dando o nome da sua mãe, da sua falecida mãe, chamando-o de Kim. Então, Kim é o personagem principal do nosso livro, tá? Então, quando o Lorde morreu, o Kim, ele teve até então a sua liberdade, mas como ele não saía do castelo, ele tinha vergonha da parte do seu pai, que seu pai sempre fixou na cabeça dele que ele era feio, esquisito, que ele era um monstro. Então, mesmo com a liberdade do seu pai já falecido, ele criou aquilo na cabeça dele que ele era uma vergonha, que realmente ele era um monstro. Então, ele não saía do castelo por acreditar piamente no que foi passado para ele, sabe? E fora também as histórias dos comentários das pessoas que moravam na vila, onde ele era um monstro, ele era esquisito, enfim, né? Fábulas e fábulas criadas em torno de comentários maldosos. Então, aí crescendo isolado em seu castelo, o Kim, ele vê em suas flores uma forma de escape. Então, ele já era apaixonado por seu jardim, ele deixa o jardim tão maravilhoso, com flores e mais flores lindas, exóticas. E só que, de repente, essas flores, elas começam a desaparecer, né? Ele fala, meu Deus, as minhas flores, cadê? Aí ele vai atrás, falei, vamos descobrir o que tá acontecendo, né? Então, no meio da calada da noite, da madrugada, ele vê que uma mulher lhe rouba as flores, né? Mas por que que ela faz isso? Isso instiga muito o Kim e ele coloca o seu criado Francisco, que foi o que o criou, era considerado um pai para ele, a investigar lá na vila. Quem é essa mulher? Por que que ela rouba as suas flores de noite? O que que vem acontecendo, né? Porque flores poderiam roubar tantas outras coisas, mas porque justo as suas flores que ele a trata com tanto amor e carinho, pensando em sua falecida mãe, uma forma de homenageá-la, uma forma de tê-la perto, né? Então Francisco vai lá na vila e vê uma mulher vendendo as flores que tanto, né, cultivou. Só que essa mulher, ela tem 2 filhos e ela vende essas flores porque para sobreviver. Porque ela perdeu o marido, ela é uma viúva, e na época, depois que você vira uma viúva, você não tem valor mais de nada, você perde casa, você perde ajuda, você meio que acaba virando uma pária. Ridículo? Pois é, não tem cabimento algum? Não tem, mas acontecia. Coisas do isso que o ser humano vem evoluindo. Nos dias atuais não evoluiu tanto quanto, mas ainda temos muito a evoluir quando se tratamos de nós, seres humanos, da raça humana. Evoluímos tanto para os animais, para as plantas, sabe? Ainda temos a melhorar, mas quando se trata de nós mesmos, gente, a gente precisa, evoluir muito ainda. Ô racinha de cabecinha pequenina. Mas vamos lá. Então, aí o que que ele fala para Francisco, viu? Traz essa mulher para cá, vamos dar emprego, uma forma para ela morar, ela tem filhos para criar e vamos ajudá-la, né? Vamos ajudá-la e ela vem então pro castelo, ajuda e Kim faz de tudo por ela e ele acaba sim se apaixonando. E mulher esta que tem o nome de Esmeralda. Interessante, né? Então, com o passar dos anos, Kim e Esmeralda, eles criam uma grande amizade, sabe? Porém, esta amizade, ela vai acabando ficando para trás e vai tomando espaço a paixão. Só que Kim, tão obcecado que ele é um monstro, que ele é feio, que desde o primeiro dia ele usa uma capa e uma máscara no seu rosto para esconder as suas feições, porque ele acredita sim que ele é um monstro. Então Esmeralda nunca viu o seu rosto, sabe? Eles não comiam juntos, faziam várias coisas, mas na parte quando teria que tirar a máscara, ele sempre estava ausente, porque ele temia que ela fosse ver o seu rosto e sair correndo, realmente acreditar que era um monstro. Mas Esmeralda é uma mulher tão sofrida que passou por tanto, perdeu o marido, viveu na rua, passou humilhações, infelizmente devido a uma febre, perdeu a sua filha pequenina, ficando só com o menino. Então Esmeralda nada mais a chocava tanto assim. Não seria uma fisionomia que acabaria chocando ela. Mas Kim não acreditava e não sabia disso. E não foi por falta de tentar
que Esmeralda pedia para que ele retirasse, né, essa máscara. Aí, então, em meio a tanta dor, a tanta morte, a tanto sofrimento, esse laço foi se fortalecendo cada vez mais entre eles. Porque mesmo sendo tão diferentes fisicamente, eles tinham muita coisa em comum. A dor os uniam, o sofrimento acabou meio que unindo eles, né? Fortalecendo. Porém, Esmeralda veio se adoecendo pouco a pouco, não querendo ajuda de médicos, achando que era uma febrinha à toa, uma tossinha à toa, que naquela época a gente não poderia se deixar como hoje em dia, que temos tantos remédios, né, tão fáceis ao nosso alcance. E ela veio assim, chegando ao ponto do seu último suspiro, do seu quase morte. E Kim acaba então lhe dando para ela um motivo para sorrir, a surpreendendo, lhe dando uma flor que ele tanto criou para ela. Ela queria uma flor azul. Então ele foi lá mexendo assim, no fim, foi nesse tempo que ele estava nas flores ali, tentando cultivar a tão flor que ela queria, que acabou se descuidando, Esmeralda adoecendo. Mas então ela, né, em seu quase último suspiro, Kim surpreende e lhe dá o nome da flor, chamando a flor de Esmeraldo. Por isso que aí se dá o nome do livro, é a flor que ela tanto amou, que ele acabou então criando em sua homenagem. E sim, mesmo não vendo ainda o seu rosto, eles se apaixonaram, só que infelizmente nesses últimos momentos eles se declararam e se ligaram que era uma besteira se esconder, porque pelo que os outros pensam, o que falam, e acabaram deixando de viver um amor tão lindo, bonito e sincero que já havia dentro deles e que poderia vir a florescer, mas por medo, simples assim. Então, o que eu penso assim, que por medo a gente acaba deixando de fazer muitas coisas ou se aproximando de algumas pessoas por medo da rejeição, o que vão pensar, o que vão falar, e a gente acaba deixando a nossa felicidade de lado por medo de um julgamento, sabe? E o ser humano, infelizmente, ele tem a capacidade de fazer com que seus monstros internos acabem sendo refletido em outras pessoas, sabe? Esse monstro que existe em nós, em outras pessoas, essas pessoas acabam acreditando que esses monstros são eles mesmos. E às vezes não, às vezes é um monstro que tem dentro de você, que você quer passar para que o outro seja esse monstro por medo de assumir o seu monstro. E infelizmente tem pessoas que acreditam que são esses monstros que disseram que ela é. Deu pra entender? Então a gente acaba, né, a gente acaba deixando de ser e de fazer coisas que nos fazem feliz por se importar com o que os outros pensam ou que eles simplesmente querem de nós, tá? E assim, e nós sermos diferentes, seja em cor, altura, gordinho, magrinho, alto, como eu falei, alto, baixo, negro, branco, amarelo, cor-de-rosa, cabelo cacheado, uma hora vocês vão ver o cabelo liso, olho escuro, nariz assim, olho claro, enfim, qualquer coisa assim não é ruim, gente, muito pelo contrário. O bom da vida são as nossas diferenças, são a nossa diversidade. Isso que é o legal. Imagina todo mundo igual, não tem graça nenhuma para qualquer aspecto em nossa vida, tá? Então a gente não tem um padrão a ser seguido, não somos obrigados a seguir padrão nenhum, tem que parar, ainda mais esses jovens querem mudar tudo para terem tudo à perfeição, corpinho perfeito, peito lá em cima, boca assim, e puxa aqui, coisa ali. Gente, se cuidar é bom, eu concordo, mas em excesso, quando você tira a sua essência para que a sua aparência fale mais do que você tem de dentro para mostrar, eu acho que já fica meio doloroso e não é válido. Minha opinião, tá? Minha opinião. E é uma opinião que eu não quero ofender ninguém de forma alguma, como também espero que não me ofendam. Temos opiniões como físicos diferentes, opiniões diferentes e com respeito, tá? Então, é isso, sabe? Eu acho que pra todo mundo ser feliz, a gente tem que ser nós mesmos, entendeu? Acho que é uma lição de vida que a gente tem que levar pro resto da vida, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não trouxe também muita
informações do livro, para não dar spoiler. Eu amo, como vocês já sabem, mas infelizmente tem pessoas, ou felizmente, né, vai do ponto de cada um, que acabam não gostando. Então vocês vão ter que ir lá. Esse livro, como eu falei, é da Park Moon, da editora Choice. Você encontra também por e-book no Kindle Unlimited. E se vocês querem o físico, então entre em contato com a Choice. São precinhos bem acessíveis e livros assim que valem muito a pena, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, o que vocês acharam. Se inscreva, deixa o seu like, que vai nos ajudar bastante para que venham mais e mais livros, mais resenhas, mais dicas, que esse canal só tende a crescer cada vez mais. E se vocês gostaram, estão gostando, então no caso dos livros da Choice, da Park Moon, fale aqui também para mim que eu trago mais resenhas, mais curiosidades, eu irei já trazer, mas se quiserem algum específico, fala aqui para mim, tá bom? Então, um super beijo, até mais, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!